Oi Camila, eu sou a Ana Luísa do terceiro A e eu vim aqui para te contar uma coisa que eu descobri que simplesmente mudou a minha visão sobre a literatura. Porque assim, a gente passa a vida inteira achando que a literatura é só um monte de texto velho, difícil, cheio de palavra complicada, que a gente lê só porque é obrigado na escola, né? Mas ninguém nunca conta o verdadeiro babado. A literatura é literalmente uma novela gigante. Sério, tem de tudo. Tem amor não correspondido, tem gente sendo falsa, tem crítica pesada, tem crise existencial, tem gente surtando, tem gente fingindo ser outra pessoa. É um caos completo, tá? E o mais louco é que isso não aconteceu tudo de uma vez não, tá? Foi tipo uma história que foi se desenrolando ao longo do tempo, cada época com um drama diferente, com uma personalidade diferente. Tipo assim, é como se a humanidade fosse uma pessoa só passando por várias fases da vida, sabe? Tem a fase emocionada, a fase racional, a fase surtada, a fase vou sumir, a fase acordei pra vida, tem tudo. Então hoje eu vou te contar essa história inteira, desde o começo, lá no trovadorismo, até chegar na literatura de hoje, que é a contemporânea. Mas não de um jeito chato, tá? Eu vou te contar como se fosse uma fofoca mesmo. Então já fica aí confortável, porque essa história aqui é longa. E antes da gente começar o babado em si, deixa eu te explicar uma coisa importante. Tudo isso que eu vou te contar são chamadas escolas literárias. Mas esquece esse nome complicado, tá? Pensa assim, cada escola literária é um tipo de fase da vida. Cada fase tem um jeito diferente de amar, de pensar, de enxergar o mundo, de escrever, por aí vai. E isso muda porque a sociedade também muda. Nosso amigo motoqueiro. Então a gente entende isso, tipo assim, quando a gente entende isso, tudo começa a fazer sentido. Agora vamos lá pro início de tudo, né? Lá no trovadorismo. Amiga, o começo já é um surto, tá? Primeiro, não existia livro, como a gente conhece hoje. Nada de sentar e ler quietinho. A literatura era cantada. Sim, tipo uma música mesmo. Apresentação ao vivo, não tem? Pois é. Os caras chamados trovadores ficavam cantando poesias em público. E adivinha o tema principal? Amor. Mas não era aquele amor feliz de casalzinho, não, tá? Era sofrimento puro. Tipo, o cara apaixonado por uma mulher perfeita, linda, inalcançável. E ela nem dava bola pra ele. E ele lá, ai meu amor, eu sofro tanto por você. E detalhe, ele ainda colocava a mulher num pedestal, tipo deusa mesmo. Agora que vem o melhor, tá? Também tinha treta. As cantigas de escárnio e maldizer eram basicamente fofoca em forma de música. Eram indiretas, zoação, gente sendo exposta e por aí vai. E as características da época era a linguagem simples, porque precisava ser entendida ouvindo. Tinha musicalidade, tinha muito sentimento, principalmente sofrimento, né? E oralidade. Os autores principais eram o Paio Soares de Taveirós, Martim Cadax e Dom Diniz. Resumo: começou com a gente apaixonada, sofrendo e gente fazendo indireta. Era mais ou menos isso. Oi Camila, eu sou a Daniele e a Ana já te falou um pouco sobre o trovadorismo. Agora eu vou te falar sobre o humanismo. Aqui começa aquela fase que a pessoa fala: peraí, tem algo estranho aqui. Antes tudo girava em torno de Deus e agora o ser humano começa a ganhar um espaço. Tipo, ok, Deus é importante, mas e a gente? E aí começa um negócio muito interessante: a crítica social. As pessoas começam a observar defeitos, questionar comportamentos e da própria sociedade. E aí entra o teatro, que vira um espaço perfeito para expor tudo. O maior nome aqui é Gil Vicente. Camila do céu, você não sabe. Ele não tinha simplesmente medo de nada. Ele criticava pessoas falsas, gente interesseira. Ele criticava simplesmente tudo. Era tipo uma exposição ao vivo. As características principais do humanismo são a valorização do ser humano, crítica social, a racionalidade. Em resumo, o povo começou a acordar para a vida assim, ó. Agora eu vou falar um pouco do classicismo. Depois daquele despertar
despertar todo do humanismo, veio uma fase super consciente que falou assim: ok, concordamos, agora vamos organizar a bagunça e ser equilibrados e perfeitos. Aqui o povo olhou para a Grécia e Roma antiga e falou: nossa, que coisa linda, organizada e certinha. Eu quero ser igualzinho. Então o classicismo, que também é conhecido como Renascimento, veio com tudo para mostrar que sabe fazer arte de verdade, com técnica, estudo, muita elegância e seguindo regras certinhas. Foi a época do descobrimento do Brasil, uma época de grande orgulho. E a arte tinha que ser tão grandiosa e perfeita quanto os feitos da época. Os valores principais deles foram razão acima de tudo. Sentimento até tem, mas tem que ser controlado ali pela cabeça. Equilíbrio total. Nada pode ser maior que o outro. Tudo tem que ter medida, harmonia e proporção. Perfeição estética. Tem que ser bonito aos olhos, bem feito, sem erros e sem bagunça. A regra era: nada de exagero. Aqui não pode ter surto emocional, não pode ter drama descontrolado, não pode ter coisa feia ou mal feita. Tudo tem que ter classe, estilo e estar no lugar certo. A ideia é a moderação, nada em excesso. Tudo com modéstia e beleza. E o amor, amiga, como que funciona? O amor aqui não é mais aquele sofrimento exagerado. Não é chorar litros, não é drama de ficar doente de amor, não. O amor aqui é mais racional. É mais pensado, é mais elegante. É tipo assim: sim, eu te amo muito, meu amor, mas com controle emocional, por favor. Vamos manter a postura e a classe. O rei absoluto dessa frase, o maior de todos, sem dúvida, foi Luís de Camões, o gênio. Ele escreveu Os Lusíadas, que é considerada a maior obra-prima da língua portuguesa. É um poema épico, perfeito, equilibrado e grandioso, que conta toda a história e a glória de Portugal de forma impecável. Ele é a cara do classicismo, perfeito e culto. As características principais que não podem faltar são linguagem super culta, rabuscada. As características principais que não podem faltar são linguagem super culta, rebuscada, cheias de palavras bonitas e formal, muita organização, estruturada, rígida e de forma assim perfeita. Uso e abuso da mitologia, história de deuses e heróis gregos, romanos e aí por diante. Temas universais e inspiração total nos clássicos da antiguidade. Resumindo, é a fase da pessoa madura, que tenta manter a postura, ser certinha, equilibrada e perfeita. Ou pelo menos finge muito bem que ela está, né? Agora vamos falar de barrocos. Camila, aqui as pessoas perderam o controle total. O barroco é literalmente uma crise existencial constante. As pessoas querem viver intensamente, mas também querem ser pessoas boas. Então fica naquele conflito: viver ou se salvar. Resultado, o surto. E aí os textos são exagerados, cheios de contraste, dramáticos. Os autores Gregório de Matos, o maior fofoqueiro da história, e também tem o padre Antônio Vieira. Resumo: a crise emocional em forma de texto. Agora nós vamos fugir para o arcadismo. Depois de tanto caos, drama, conflito e surto emocional que teve lá no barroco, o povo finalmente falou: chega, eu não aguento mais isso tudo, eu vou embora daqui. Todo mundo se enjoou daquela confusão toda, daquela linguagem difícil, daquele estresse todo e decidiu que queria era paz, amor e tranquilidade. A ideia principal era: vamos fingir que a vida é perfeita, calma, bonita e simples, bem longe de todos os problemas e da falsidade da cidade grande. Mas aqui, presta atenção nessa grande verdade que eu vou te falar agora. Eles não eram pastores coisa nenhuma não, tá? Eles eram ricos, estudiosos, senhores de terra,
moravam na cidade, tinham dinheiro e conforto, mas na hora de escrever, eles fingiam ser pastores. Era uma encenação total, menina. Eles criavam personagens imaginários, tipo assim: oi, eu sou o pastor fulaninho de tal, moro no meio do mato, cuido de ovelhinhas, amo a natureza, sou super apaixonado pela minha pastora Marília. Era tudo mentira, tudo. Era só uma idealização da vida simples. Eles queriam parecer calmos e felizes, mas na real era só aparência mesmo. E o lema deles era bem forte. Era assim: fugere urbem. Significa literalmente fugir da cidade, né? Fugir do caos, do trânsito, da falsidade, das pessoas falsas e dos problemas sociais. Tinha também locus amoenos, que significa o lugar perfeito. Eles buscavam descrever um cenário ideal, lindo, agradável, cheio de flores, rios, passarinhos e paz, onde só existia felicidade. Os principais atores dessa novelinha toda foram Cláudio Manuel da Costa, o cara mais calmo da história, tá? Escrevia versos super equilibrados, bonitos, falando de paz e de filosofia, sempre com muita classe. E tinha também o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que ele era o romântico de carteirinha. Ficou famoso com a obra Marília de Dirceu, onde ele passava o livro todo jurando amor eterno, fazendo declarações mega fofas para sua amada imaginária, né? Que não existia. Resumindo, é a famosa frase: vou sumir do mapa. Fingir que sou um pastor feliz no campo, fingir que tá tudo perfeito e viver na santa paz. Agora vamos falar do romantismo. Aqui, Camila, é só sofrência, só drama, só coração partido e emoção. Chegou a hora de colocar seus sentimentos para fora. Aqui não tem regra, não tem meio termo, não tem... É muito intenso, muito exagerado. O amor é idealizado, perfeito e lindo. E se não der certo? Se não der certo, a pessoa sofre para sempre. É choro, é poesia triste, é amor impossível, é a morte e a solidão. A natureza também se junta. Se o poeta estava triste, o dia fica nublado e chovia. Aqui no Brasil, eles amavam valorizar o país, colocavam o índio como um herói nacional. Os nomes de bênção eram José de Alencar. Escreviam romances lindos como Iracema e o Guarani, contando a história do Brasil de forma apaixonada. Também tinha o Álvares de Azevedo, o rei da melancolia. Vivia triste, amava a noite, a morte, o mal do século. Era sofrência pura. Resumo: é literalmente uma playlist de sofrência do Spotify, transformada em literatura. Agora nós vamos lá pro realismo, tá? Que é acordando pra realidade, caindo na real. Porque depois de tanto amor perfeito, sonho, drama e fantasia que teve lá no romantismo, alguém finalmente acordou e falou: gente, vamos parar de iludir a galera? Isso aqui não é realidade não, a vida não é assim não. Chegou a hora de abrir o olho. O romantismo acabou e veio o realismo com tudo pra mostrar a verdade nua e crua, viu? Que é difícil até de engolir, né? Que você sabe. Acabou a maquiagem, acabou o filtro, acabou o Photoshop, que nós vamos falar a verdade, nada além dela, tá? Chega de herói bonito, perfeito e cheio de qualidades. Chega de amor perfeito, que esse trem não existe. Esse trem de amor perfeito que dura pra sempre não existe. Agora a gente vai mostrar como as coisas são de verdade. Os defeitos, os erros, a hipocrisia, a falsidade e a podridão, né? Que fica lá escondida na sociedade que ninguém conta. O realismo, ele é tipo um raio-x da sociedade. Mostra os defeitos humanos sem dó nenhuma.
Aqui ninguém é santo. Eles mostram que o ser humano é egoísta, sim. O ser humano é mesquinha. O ser humano tem ciúmes, ele tem raiva, ele erra. O ser humano é muito falho e ninguém escapa dessa realidade. Ele mostra as relações reais, que não é mais aquele amor lindo. Tem briga, tem interesse financeiro, tem mentira, tem traição, tem casamento por aparência, tudo bem cru e doloroso, né? A parte difícil tá aí. E também tem a crítica à sociedade problemática, né? Porque eles apontavam o dedo na cara, olha a desigualdade, olha o poder dos ricos, olha como as classes sociais funcionam, olha a prática. Era crítica na veia mesmo, o povo acordar. O principal nome, o rei absoluto, assim, o maioral, era Machado de Assis, tá? Ele era um gênio. Ele era o cara que entendia tudo da cabeça das pessoas. Ele escrevia obras-primas como Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, usando muita ironia, psicologia, sarcasmo e mostrando com todas as letras como o ser humano é complicado, confuso e é cheio de segredo, né? Resumindo, é o famoso choque de realidade. Acabou a fantasia e a ilusão, a gente precisa acordar. Agora nós vamos falar um pouco de parnasianismo e simbolismo. Já adianto que são dois mundos, assim, opostos, tá? Ao extremo. Nessa época, a galera se dividiu mesmo. Tipo assim, ou você é de lá, ou você é de cá. E deu dois extremos bem diferentes. Foi tipo uma batalha, meu filho, de conceitos. Depois que o realismo mostrou a dura realidade, os escritores se dividiram. De um lado, quem amava regra, perfeição, técnica e ciência, e do outro, quem amava sentimento, sonho, magia, e aquela coisa que não dá pra explicar direito, sabe? Só sentir? Então, vamos ver cada lado dessa história, pra gente entender melhor. Nós vamos começar pelo parnasianismo, que foi a fase da certezinha, perfeição e técnica, onde tudo era perfeito ali, sabe? Aqui é a famosa arte pela arte. O lema deles era: o importante não é o que você sente, mas como você escreve. Eles odiavam bagunça, odiavam drama solto, odiavam coisa mal feita. Eles falaram: nós vamos escrever bonito, técnico e certinho e ponto final. O foco deles era só na forma perfeita. Rima tem que ser certinha, sem erro nenhum, tá? Tem que encaixar direitinho. Métrica tem que ser exata, contando sílaba por sílaba, igual a matemática. Tem que ter medida certa. Usavam palavras difíceis, cultas, raras, até palavras de outros idiomas, para mostrar que estudaram muito e são cultos. E aí eles tinham também descrições ali minuciosas, detalhando tudo igual a pintura ou uma foto, sabe? Descrevendo objetos, cenários e histórias com riqueza de detalhes. Aí, Camilo, o negócio é tão perfeito que parece até frio. É tipo um poema que parece uma estátua de mármore, que é lindo, é perfeito, impecável, brilhando, mas não tem calor nenhum, não tem emoção transbordando, não tem drama, tudo num lugar bem certinho, organizadinho, bonitinho, né? E aí o ícone máximo, assim, né, do parnasianismo foi o Olavo Bilac, conhecido como o príncipe dos poetas. Ele escrevia, assim, versos lindos, cheios de técnica, beleza formal, e era o rei da perfeição. Aí a gente vai lá pro simbolismo pra gente entender o outro lado dessa história, né? Que no caso foi a fase do mistério, da magia e do sentimento. Aí lá já foi o completo oposto, né? Eles falaram: não queremos regra, não queremos ciência, nós queremos é sentir. Lá a ideia era fugir da realidade crua, sabe? Da objetividade e ir pro mundo dos sonhos, da fantasia, do oculto, do invisível, coisas que não se explicam com a cabeça e com a lógica, só com o coração, com a alma, sabe? Coisa pra você sentir ali mesmo.
E aí as características dessa fase que eles estavam vivendo, né, do simbolismo, era o foco total na emoção, no mistério, na subjetividade e na sugestão. Eles usavam muitas metáforas, símbolos, sinais, coisas que têm mais de um sentido. Tipo assim, coisas que sugerem mais do que dizem, entendeu? E aí falavam também de sonhos, de morte, de saudade, de solidão, de coisas místicas, espirituais e transcendentes. A rima e a estrutura não importavam tanto quanto a mensagem, a sensação e a vibe que o texto passava. E aí, os grandes nomes, né, que tinham, era o Cruz e Souza, que era o poeta que sabia, assim, transformar sentimento em magia. Ele escrevia coisas profundérrimas, tristes, lindas e cheias de mistério. E aí, resumindo, né, essa gororoba que a gente fez do parnasianismo e do simbolismo, era assim, de um lado, a gente tinha a razão, a técnica, a matemática e a perfeição fria, né? E do outro, a gente tinha a emoção, o mistério, a magia e o sentimento. Ou seja, razão versus emoção, ciências versus sonho. E assim se formou o parnasianismo e o simbolismo. Agora vamos falar do naturalismo. Aqui o negócio é tão sério que o recado só de começo é: vou te mostrar tudo mesmo, não tenho vergonha não. O naturalismo foi mais extremo do que o realismo. Aqui queriam analisar o ser humano como se fosse um experimento de ciências, mostrando o lado feio, mais cru, mais doloroso da vida. A miséria, a violência, os vícios, as doenças e o desespero. Não tem beleza nenhuma, não tem românticos e a dura realidade das classes baixas e do problema social. Resumo. É literalmente uma playlist de sofrência do Spotify, transformada em literatura. Agora vamos falar do modernismo e do contemporâneo. Aqui, Camila, o mundo abriu e virou a maior zoeira e liberdade. Acabaram-se as regras, acabou a obrigação de rimar, acabou a linguagem difícil. Os modernistas falaram: nós vamos escrever do nosso jeito, com a nossa cara, usando as palavras que o povo fala normalmente. Quebrando tudo que era tradicional, a linguagem coloquial, simples e direta. Muita criatividade, ironia, nacionalidade. Hoje, a literatura contemporânea, então, cada um escreve como quer, mistura gêneros, não tem fórmula. Os ícones são Mário de Andrade, um dos pais do modernismo brasileiro, Clarice Lispector, a rainha da psicologia e de escrever coisas profundas de um jeito único. Resumo, aqui vale tudo, cada um faz a sua parte do jeito que ama. Agora vamos para a conclusão. Camila, olha, isso tudo que vimos, a literatura é basicamente a maior prova que o ser humano sempre foi dramático, sempre sentiu muito e sempre teve problemas. Mudas as épocas, mudas as roupas, muda a tecnologia, mas no fundo o amor continua sendo complicado, as pessoas continuam sendo imperfeitas e sempre vai ter alguém escrevendo sobre isso. Ou seja, a literatura é a própria vida acontecendo. E se você gostou, comenta aí embaixo, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos para estudar também. Beijo, até os próximos babados!